era que nós estamos vivendo, já é dita a era do perfil das pessoas ansiosas. E o Brasil, no ranking dado pela Organização Mundial da Saúde, já está sendo considerado o país com maior número de pessoas com transtorno de ansiedade. Lembrando que o transtorno de ansiedade é avaliado pelo DSM-5-TR, texto revisado, publicado em 2023, o último DSM. Só que todas as vezes que você tem essa descarga da questão emocional, que vai te originar o transtorno de ansiedade, que são mais de 15 tipos. Transtorno de ansiedade generalizado, transtorno do estresse traumático, que é o TEPT, a insônia noturna, todas as fobias específicas, agorafobia, medo de lugares abertos, a síndrome do pânico, que é um conjunto de sinais e sintomas, e dentro da síndrome do pânico tem o transtorno de pânico. Temos várias fobias, claustrofobia, microfobia, claustrofobia é lugar fechado, microfobia, micróbios. Todas essas fobias, todas essas neuroses que originam os transtornos de pânico, o transtorno de ansiedade é uma ramificação explicada no Manual da Saúde Mental 5, à luz do DSM-5, texto revisado, que é o DSM-5-TR, é a Bíblia da psiquiatria, dos médicos psiquiatras. São eles que vão medicar as pessoas quando elas têm essa questão da ansiedade. Temos o Diagnóstico Manual da Saúde Mental, TR, o 5, a Bíblia da psiquiatria. A gente busca um médico psiquiatra para controlar essa descarga que a gente tem no corpo, originada da amígdala cerebral, que desse novo século. O Brasil, no ranking de doenças mentais, tem sido considerado o país número 1 em transtornos de ansiedade. O TAG, transtorno de ansiedade generalizado, temos o TEPT, transtorno do estresse pós-traumático, temos a síndrome do pânico, que é um conjunto de sinais e sintomas. Todas as vezes que a gente dá um nome de síndrome, é porque é um conjunto de sinais e sintomas. Dentro da síndrome do pânico, nós temos os ataques de pânico, que é aquela descarga que você tem a sensação que você está tendo um infarto. Você tem um conjunto de sinais e sintomas no seu corpo que você imagina que você está até infartando. Temos agorafobia, medo de lugares abertos. Temos fobias específicas, claustrofobia, microfobia, zoofobia. São várias fobias específicas de algumas questões específicas. Temos a fobia social, que é medo de contato com as pessoas. Temos a insônia noturna, que vai fazer você não dormir à noite, porque você fica com um comportamento recorrente. Então, nós temos vários tipos que são ditos no DSM-5, texto revisado. Ele vem do DSM-5, então TR é texto revisado. E você, várias vezes que tem esse conjunto de sinais e sintomas, você fica tão apavorado que você corre para o seu médico psiquiatra e ele vai te medicar para cuidar da parte física, porque o médico psiquiatra ele vai tentar aplacar os seus sintomas físicos e os seus sinais físicos, e aí você toma um remédio. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre isso. Não adianta você se medicar, porque se você se medicar, você está lidando só com sintoma, o que é fora. Você tem que buscar entender por que você tem essa descarga na sua amígdala cerebral, que a amígdala cerebral fica dentro do sistema límbico, do cérebro límbico, do cérebro triuno, reptiliano, límbico e o neocórtex, é o evoluído. Que a amígdala cerebral sua vai produzir das lembranças do hipocampo, que é o local no cérebro das memórias,
essas lembranças que fazem disparar em você o luta ou fuga, que você vai tentar lutar por aquilo que está te dando ansiedade ou você vai fugir. Sempre tem a descarga luta ou fuga. Você vai ter uma descarga do hormônio do estresse que chama cortisol. É muito interessante entender toda a nossa parte biológica, toda a parte que fica aqui no cérebro, que é a parte biológica. Temos que entender, todos nós hoje da área da psicanálise, temos que entender essa neuropsicanálise. Mas nós temos que fazer uma volta e entender que afeto que foram represados, que emoções é essas que foram represadas, que faz disparar em nós, no nosso corpo, essa descarga. E aí os nossos sinais vão aparecer no nosso sentido. Nós vamos ter sudorese, nós vamos ter taquicardia, nós vamos ter a pele coçando, um conjunto de sinais que vão aparecer, que é a descarga que vem do afeto represado. A psicanálise nos explica, a psicanálise do Sigmund Freud, dos seus contemporâneos, até chegar aos dias de hoje. Elas nos explicam que não adianta você se medicar, não adianta você se medicar. Se você não buscar entender a causa. A psicanálise ela vai direto na causa. E a causa sempre tem relação com aquilo que aconteceu conosco, que ficou memórias no inconsciente, que ficaram afetos no inconsciente, que a gente não consegue entender. Porque a memória não é que você vai lembrar do que houve. Tem afetos represados que você jamais vai lembrar, porque o nosso hipocampo só tem memórias registradas a partir dos 5 anos de idade. Abaixo dos 5 anos, as memórias muitas vezes são memórias construídas, memórias falsas, que não ficam registradas. Exceto se foi um evento muito estressante, que vai gerar em você uma memória registrada, mas de tanto você repetir. Nós temos que buscar análise, porque é na análise que a gente entende o que aconteceu, que memórias, que afetos represados estão lá no meu inconsciente. Que fizeram com que meu corpo hoje disparasse essa descarga do hormônio do cortisol, que chama estresse. Você tendo estresse agudo, é só uma vez que você teve. O pior é o estresse cronificado. Quanto mais você tem descarga do estresse, chamado cortisol, e ele se torna cronificado. Você vai acabar adoecendo, não só de um transtorno de ansiedade, ou vários esses que eu já citei no início do vídeo, mas vai adoecer fisicamente, porque quanto mais você produz, porque o estresse, ele vem ali do cortisol das suprarrenais, das glândulas suprarrenais, que fica aqui atrás do rins, e essa descarga no seu corpo. Imagina o tempo todo o seu corpo tendo a sensação que um leão te vai pegar. Porque o transtorno de ansiedade, todos esses, que é uma gama de transtornos, que não é um só, a gente tem a sensação de uma iminência de morte às vezes. A gente tem uma sensação que a gente vai ter um ataque do pânico que vai fazer com que pareça que o nosso coração está infartando. A minha dica para você é: você tem que buscar análise, porque a análise é a única terapêutica que vai fazer você tratar da causa.
Não adianta você fazer a técnica da respiração, a técnica do pensamento, porque a terapia comportamental cognitiva, eu sou graduada em psicologia, então eu acho que eu tenho uma propriedade para falar. A terapia comportamental cognitiva, ela não vai na causa, ela vai no sintoma. O sintoma é o que aparece, é o transtorno. Nós precisamos entender a causa. Ah, mas eu não tenho memória, eu não consigo lembrar. Por isso que o SET analítico, local analítico, onde você vai fazer as suas devolutivas para o psicanalista, através da transferência, resistências, que você vai resistir à mudança, é normal, mas ele tem as técnicas e as teorias para poder ajudar você a entrar em contato com a causa, que muitas vezes a gente está achando que isso foi ano passado ou numa época da pandemia, muitas pessoas ficaram com TEPT, transtorno do estresse pós-traumático, que tem a reviviscência, entra no seu pensamento, você tem aquela descarga de cortisol, que faz com que você tenha a sensação da iminência de algo muito grave acontecendo. Pode ser que na pandemia já tinha muitos afetos represados antes, por isso que muitas pessoas não deram conta da pandemia, não deram conta daquilo decretado no dia 12 de maio de 2020. Já são 5 anos e eu ainda atendo pessoas que têm comportamento da reviviscência da pandemia, que não soube lidar. Mas muitas dessas pessoas são a forma como ela foi construída. Esse aparelho psíquico que Sigmund Freud nos explicou com tanta propriedade, da teoria estrutural e da teoria topográfica, 2 tópicas que ele criou. Tudo isso a gente vai conversar no nosso congresso, 2º congresso, em Vitória, do Espírito Santo. Temos vários palestrantes confirmados. Vai lá no site, institutocassiarodrigues.com, você lê tudo sobre o congresso. Estamos mantendo o lote de maio para você fazer sua inscrição. Será no Sebrae, na capital do Vitória do Espírito Santo. Então, palestrante, Dr. Renato Mezan, Dr. Leandro dos Santos, Dr. Emanuel Aragão, são os palestrantes que vão encerrar na quinta, na sexta e no sábado, e vários outros palestrantes. É uma oportunidade da gente estar junto, porque a nossa formação em psicanálise ela é 100% online. Ela é 100% online com aulas ao vivo, só que nós vamos nos encontrar uma vez por ano, os aspirantes em psicanálise, as pessoas que têm simpatia com o Instituto Cássia Rodrigues, e nós vamos estar sempre fazendo um congresso para poder atualizar nós, com que a psicanálise ela é extremamente atual. Muitas pessoas mandam mensagem falando, o congresso está para aprovar uma lei que os psicanalistas não vão poder ser psicoterapeutas. A terapêutica da psicanálise se chama análise. E esse congresso vai tá aprovando algo só para graduado em psicologia. Querem fechar com médicos e os psicólogos. Muitos médicos psiquiatras não sabem a abordagem da psicoterapeuta. Então, a psicologia faz psicoterapias. A psicanálise faz análise. A terapêutica da análise não se chama psicoterapia, apesar de ser uma terapia. Ela se chama análise. É uma abordagem completamente diferente da abordagem da psicologia. Então, é a minha dica para vocês. Se você está vivendo uma crise de ansiedade, busca o médico, se medique, mas o remédio não cura. O que vai fazer você entrar em contato com os afetos represados que estão dentro de você é o processo analítico. É você se entregar para poder entender por que você precisa hoje viver essa descarga tão grande do hormônio do estresse, que se chama cortisol, e ele produzido de uma forma constante, de uma forma perene, ele se torna crônico e ele vai te adoecer. Compre o livro do Dr. Marco Aurélio, que ele explica com muita propriedade isso. Ele é um médico cardiologista, Dr. Marco Aurélio. Quem ama não adoece. A gente tem que aprender aquilo que Freud falou. Quando a gente se ama de verdade. Não quando a gente é amado pelo outro, mas é a gente quando se ama de verdade, que não tem nada a ver com autoestima, tem algo muito mais profundo. A gente não precisa ficar adoecendo, nem de transtornos mentais, nem de doenças físicas. Espero que tenham gostado. Esse grande momento que eu até parei o carro aqui para poder explicar a vocês, tá
bom? Beijo no coração. Vem pro Congresso, tá? Ah, e o WhatsApp para você mandar informações, se você quiser, é 27 99 505 1960. Seja mais um para fazer parte desse segundo encontro do Congresso. Ano passado foi brilhante. Será, assim, uma oportunidade de você conhecer Vitória, a ilha de Vitória, que eu sou apaixonada. Não precisa ir para Dubai, eu não preciso ir para canto nenhum. Essa ilha de Vitória, terceira ilha no Brasil, ela é linda. Venha conhecer a ilha, venha nos conhecer, tá bom? Beijo, tchau.